Bom dia a todos ligados aqui no nosso podcast do Colégio Novo Ideal. Estou aqui com meu amigo Pedro Terras, nosso querido apresentador. Seu primeiro dia aqui conosco, mas que irá fazer um belo trabalho. Temos aqui a nossa querida convidada, que irá falar um pouco mais sobre o mercado de trabalho. Poderia se apresentar, por favor? Sim, claro, gente. Muito bem-vindos aqui. Obrigada pelo convite, né, claro. Meu nome é Marina. Eu sou um pouquinho de tudo, então vamos lá. Eu sou headhunter, então eu atendo empresas fazendo processos seletivos. Também sou mentora de carreira, então eu auxilio profissionais a buscarem recolocação, seja para aumento de salário, para transição de carreira também. Sou professora da Escola de Pessoas, da empresa Solids, que é a primeira escola de gestão de pessoas do Brasil. Meu curso também lá é voltado para currículo. E também sou aprendiz de influencer, né? Então gero um pouco de conteúdos nas minhas redes sociais. Sou LinkedIn Creator também, faço parte da comunidade de criadores de conteúdo. Hoje a comunidade lá tem mais de 215 mil seguidores, onde a gente faz, né, toda a parte de ensinar um pouco desses mais de 15 anos de mercado. Falar sobre carreira, né, currículo, LinkedIn, enfim, fazer com que para transmitir um pouco do meu conhecimento através das redes sociais. Sim. E esse é um pouquinho, né? Tem o currículo grande pela frente. Eu já fiz muita coisa. Começou há quantos anos? Eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade, bem novinha. Trabalhava o dia inteiro e fazia o segundo ano do ensino médio à noite. E comecei como estagiária, né? Então, assim, estágio realmente, a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, mas pra mim foi uma porta muito interessante da minha carreira. E trabalhei durante 10 anos em empresas nacionais, internacionais, sempre voltadas para a área de RH e departamento pessoal. E aí, em 2016, eu decidi empreender, né? Que sempre foi um sonho, né, muito importante pra mim, uma coisa que eu queria realizar. E aí, em 2016, eu decidi fundar minha consultoria. Então, eu sou autônoma desde 2016. Então, eu trabalho empreendendo e é a minha grande paixão, né? Hoje eu posso falar que eu sou muito realizada profissionalmente, né? E é isso. A questão do estágio, né? Eu acho importante a gente começar falando, né? A gente está numa escola que muitos alunos também pretendem seguir carreira de alguma coisa. O que você poderia falar um pouco mais sobre? Olha, o meu começo de estágio, na verdade eu queria começar a trabalhar com 14 anos na época, só que na época, quando eu comecei a trabalhar, né, a gente não tinha essa parte de jovem aprendiz, né, como tem hoje. Então, só podia começar a trabalhar a partir dos 16. E aí, o que eu fiz? Com 15 anos, eu me inscrevi num curso técnico de administração. E aí, eu fazia o curso técnico de manhã. Na verdade, eu fazia o colégio de manhã e o curso técnico à tarde. E esse curso, ele tem parceria com várias empresas. Então, os jovens que tinham uma boa performance, né, que se formavam, que tinham ali toda a parte de entrega de bons resultados durante o curso, no final, a gente era indicado para essas empresas que tinham processos seletivos em aberto, óbvio que tem ali aderência ao nosso perfil. E aí, eu fui indicada para uma dessas empresas. Então, eu fiz um processo seletivo e trabalhei durante 3 anos nessa empresa e tenho amizade com essa minha primeira chefe até hoje. Então, qual que é a dica que você dá para os jovens que acabam de sair do ensino médio e não tem... não sei o que eu vou fazer. Não tem um norte ainda, não criou. Olha, eu acho que, pelo menos o que eu sinto hoje, realmente de deficiência, assim, da minha experiência, é você desenvolver essa parte do autoconhecimento, com certeza. É você ter muito claro tanto o que você quer, quanto o que você não quer. Porque o que eu percebo hoje eu tenho mais de 18 anos de mercado de trabalho, e às vezes os jovens, né, eles seguem profissões por causa de pai, de mãe, de vô e de vó. Sim. E às vezes fica 20, 30, 40 anos numa carreira super infeliz. Lógico, a gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem boleto para pagar, mas eu acredito que, e também é cientificamente comprovado, que quando a gente trabalha com algo que a gente gosta, né, com algo que a gente performa bem, a gente consegue produzir mais, né, a gente consegue fazer boas entregas. Então, eu acho que é muito desenvolver essa parte do autoconhecimento para que vocês possam realmente focar, né, num bom direcionamento de carreira. Né? Então, todo mundo nasce com alguma coisa que a gente tem muita facilidade. Né? Então, eu sempre fui uma pessoa, por exemplo, extremamente organizada. Então, isso me ajudou muito, né, a mesmo não ter ali as experiências profissionais, a conseguir um bom emprego baseado nessa competência que eu já tinha. Então, acho que todos nós temos alguma coisa que a gente já é bom,
A gente só precisa descobrir, só que a gente só consegue descobrir no momento que a gente olha pra nós, né? Então fecha um pouquinho o ouvido pro mundo e fala, tá, o que eu gosto, o que faz sentido pra mim, o que é aquilo que eu sou bom, né? Qual área que eu me identifico. Se você percebe que você tem as habilidades mais voltadas, né, para essa parte de tecnologia, então talvez seja um caminho. Não, eu sou uma pessoa mais espiritualizada, mais inspiracional, então vai trabalhar com arte, vai trabalhar com alguma coisa. Ah, não, eu gosto muito de número, então vai pro mercado financeiro. Então, assim, eu acho que é juntar mesmo esse útil ao agradável, sabe? É você conseguir unir, né? O que você gosta e o que dá dinheiro também. Exatamente. Você não pode esquecer. Você não Você pode tem esquecer. que pagar boleto. Se Exatamente. você tem uma família, você tem que ter dinheiro, você tem que arcar com E tudo. tudo dá trabalho. E tudo dá trabalho. Trabalho. Exato. Exatamente. E eu acho que também é importante a gente falar que precisa ter humildade, né? Porque o que eu sinto hoje é que muitas pessoas, né, que estão começando no mercado de trabalho, elas querem, né, ganhar, meu Deus, horrores, sendo que você não tem a experiência. Para você ganhar 1.000, você tem X competências que você tem. Para você ganhar 2, 3, você precisa desenvolver outras competências. Então, eu acho que a humildade é muito de ser esponja daqueles que já têm mais experiência. Porque no meu primeiro emprego, que eu fiquei 3 anos, eu acho que o que fez muita diferença foi, eu tive uma gestora, né, que tinha muita experiência, então eu fui uma esponja dela mesma. Então eu foquei ali em aprender o máximo de coisa que eu podia. Porque eu acho que quando a gente está próximo de pessoas que têm um resultado que a gente gostaria, a gente cresce muito mais rápido, né? Desde que a gente seja humilde o suficiente para absorver esse conhecimento, para se dedicar, para se esforçar. E vai ter muita coisa que a gente vai fazer que a gente não gosta. Mas tem coisas necessárias que a gente vai precisar fazer, né? E que valem realmente a pena. Então, acho que esse meu início foi muito disso. Juntar o que eu já era boa com essa parte de organização, né? Me dedicar ali dentro de um curso e ser esponja de aprendizado. Porque quando a gente é jovem, a gente tem muitas ideias. A gente quer fazer tudo, a gente quer realizar tudo, a gente quer crescer, a gente quer... Então, ter uma pessoa, né, um mentor ali, uma referência, eu acho que faz toda a diferença. O jovem tem muito isso na cabeça, né? De querer entrar no mercado de trabalho ganhando uma paulada de dinheiro de uma vez. E às vezes tem não experiência. então. E o cara não tem experiência nenhuma, não vai agregar nada pra empresa. É um cara que não teve estudo, um cara que não fez nada da vida e quer chegar, vou ganhar 10 mil aqui. E até hoje, assim, eu vejo pessoas muito próximas que trabalharam 10, 15 anos na mesma área e felizes. Aí chegou um ponto que, tipo assim, você olha e fala, não quero fazer isso mais pros próximos 30 anos, né? Então, às vezes a pessoa dá um passo para trás, começa a ganhar menos, trabalha numa empresa menor, mas ela começa a se sentir muito feliz. E daqui 1, 2, 3, ela ganha 2, 3, 4, 10 vezes mais. Então, realmente você se situar ali daquilo que você gosta, mas ter sempre essa visão de que, peraí, o meu momento é esse, então eu mereço ganhar isso. E aí você vai desenvolvendo ao longo do caminho. Acho que essa clareza é muito importante. Saber diferenciar as coisas, né? Os estágios, tipo... E segurar um pouco da ansiedade, né? Sim. Mas porque quando é difícil. Você já sabia o que você queria já em administração? É isso que eu quero. Sim, eu queria, sempre falei, eu quero começar numa empresa para começar na área administrativa. E aí eu comecei fazendo estágio. Então, dentro desse estágio, eu aprendia, né, dentro da área de RH, dentro da área administrativa e dentro da área financeira. Então, a gente navegava bem por essas 3 áreas. Isso é legal também, para você ter ali um desenvolvimento mais generalista, né, ali no teu começo. Seus pais, eles eram da área, uma coisa assim? Pra te influenciar? Não, meu pai é da área de logística, nada a ver. Trabalhou muitos anos, mais de 20 anos na área de logística. E minha mãe sempre atuou na área de secretariado, essa parte. Mas quando eu comecei a trabalhar, minha mãe não trabalhava, ela cuidava da minha irmã. Então, só meu pai basicamente trabalhava, mas na área de logística, nada a ver. Então, realmente foi uma coisa que eu escolhi, assim. Você sentia esse peso? Eu tenho que vencer na vida. Seus pais colocavam isso pra você? Ou não? Um pouco. É porque tem muito disso também, eu acho que todo pai e a mãe colocam um pouco, então, né? Por isso que a gente tem que aprender um pouco a dosar, assim, o que a gente quer realmente versus o que eles esperam. Porque se a gente também ficar só o que eles esperam, a gente não vive. Saber diferenciar, exato. Saber diferenciar. Você acredita também que o jovem tem que se preocupar, jovem, com trabalho ou focar no vestibular? Tipo assim, o jovem tem que estudar, trabalhar... As duas coisas. Não tem o que fazer. Né? Porque assim, quando eu comecei o estágio, eu fazia o colégio. Então eu fiz o 2º ano do colégio, o 3º ano do colégio. E quando eu saí, eu já me matriculei na faculdade de RH.
Então, assim, não tem uma coisa ou outra. Gente, uma das coisas mais desafiadoras que existem hoje é você trabalhar o dia inteiro, ir pra faculdade à noite e chegar à meia-noite e acordar 4 horas da manhã pra trabalhar no outro dia. Você virou uma Só que a vida bobona. acontecendo, Então. né? Tipo assim, eu sei que muita gente hoje, né, a geração de hoje pode falar, nossa, mas é loucura, é cansativo. Cara, mas é a vida acontecendo, é a vida adulta, acabou essa balela de, Tem que ter eu sacrifício. sou adolescente, eu sou jovem, eu quero curtir a vida. Não. Existem momentos da vida, né, que você vai curtir, que você vai aprender, que você vai se desenvolver, que você vai, né, usufruir de tudo aquilo que você construiu. Mas eu Marina, na minha percepção do momento que eu comecei a fazer a faculdade de RH em 2009, né, até pelo menos ali próximo dos meus 25, 26 anos que foram né, a idade ali, os 10 anos que eu atuei no corporativo, cara, você tem que se lascar mesmo, você tem que trabalhar mesmo, você tem que plantar mesmo, porque ninguém vai fazer isso por você. E o que eu enxergo hoje, por exemplo, eu sempre tive essa mentalidade de, pô, eu vou ralar, eu vou trabalhar, eu vou lutar, pra que quando eu chegar, tipo, 60, 50, 60 anos, eu não preciso depender dos meus filhos pra me sustentar, eu não preciso depender da aposentadoria do governo, eu não preciso ficar dependendo de outras pessoas, sabe? Eu quero ter meu dinheiro, eu quero viver dos meus investimentos, eu quero ter a minha liberdade financeira, né, pra poder construir. E a gente só consegue construir isso quando a gente tem 20, 30, 40 anos, né? Porque depois já passou. Já passou. E se construir, você também não vai aproveitar. Se tiver com 70 lá, cheio de doença, não vai ter como aproveitar. A questão lá do empreendedorismo e a questão do vestibular, você acha que é melhor seguir, conseguir conciliar os dois ou você ir mais pra um lado? CLT ou empreender? Exato. Essa é uma pergunta forte. Então, olha, gente, assim, é que eu sempre quis empreender. Por quê? Porque faz parte do meu perfil comportamental. Então, eu sempre prezei muito pela liberdade e pela autonomia, né? Então, por exemplo, pra mim não faz sentido você trabalhar 8 horas por dia. Significa que você tá performando? Não, tem muita gente que vai pra empresa pra ficar no Instagram. Entendeu? Então, assim, você bate um ponto ali das 8 às 18. Tá, beleza. Mas isso significa que você vai fazer as suas entregas? Não necessariamente. Às vezes tem pessoas que trabalham 6 ou 5 horas por dia e entregam muito mais que uma pessoa que trabalha 8. Sim. Então, por isso que eu sou muito adepta a esse novo modelo, né, de mercado híbrido agora, depois da pandemia. Porque acho que consegue juntar bem o que a gente falou no início. Então, a qualidade de vida, você proporcionar qualidade de vida para o seu colaborador. Hoje as pessoas conseguem, estudar mais, as pessoas conseguem fazer mais atividade física, as pessoas conseguem praticar, ficar mais com a família por conta da modalidade de trabalho. Mas, assim, quando você é CLT, você tem um chefe para responder, você tem um ponto para bater, você tem um horário para cumprir. Então, isso são coisas que depois de 10 anos de corporativo, para mim não fazia mais sentido. Então, por isso que eu decidi empreender. Já recebi muitas propostas para voltar para o mercado CLT, mas para mim realmente não faz mais sentido, porque eu gosto muito dessa liberdade, né? De, por exemplo, hoje, se eu fosse CLT, talvez eu não estaria aqui gravando com vocês. Entende? Então, isso não significa que eu trabalho menos, eu acho que é muito pelo contrário. Quando você empreende, você acaba trabalhando mais, porque o seu negócio ocupa basicamente 24 horas do seu dia. Sim. Mas você tem mais flexibilidade de horário, você consegue ter mais autonomia sobre a sua agenda. Então, às vezes eu trabalho, tipo, 6, 7 horas na parte da manhã e à tarde eu fico mais tranquila para fazer alguma outra coisa. Então, eu acho que eu consigo ter um pouco mais de autonomia. Mas é claro que no nosso país é muito cultural, né? A gente ouve desde pequeno. Estude, faça uma boa faculdade, trabalhe 20, 30, 40 anos na mesma empresa, se aposente e vive do INSS. Então, essa fórmula mágica, né, que a gente é criado dentro dessa bolha, ela funciona super para alguns, o que eu acho incrível, porque tem pessoas que amam ser CLT, que gostam de ter o salário todo mês, que gostam de ir para a empresa. Eu acho incrível isso. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que são muito incomodadas, assim como eu. Então, eu acho que, de novo, a gente volta nessa parte do autoconhecimento. Por isso que é muito importante você ter clareza daquilo que você quer. Sim. Porque não tem um bom ou ruim, existe o que é bom pra você. Entendeu? Porque os nossos pais, eles foram criados assim, né? O que era um significado de sucesso de carreira? A pessoa ficar 30, 40 anos numa mesma empresa. Né? Então ela começa tipo como estagiário e ela vira lá e vira gerente. Então isso é um sucesso de carreira. Mas o sucesso, ele é muito relativo, né, para cada pessoa. Então é muito você entender realmente o que faz sentido para você
e seguir esses caminhos, sabe? No meu caso, o empreendedorismo super... Você começou a empreender com o quê? Então, como eu vim da área de RH, as pessoas sempre me perguntavam um aconselhamento sobre carreira. Então, por exemplo, Mari, eu queria muito mudar de emprego, mas eu não sei o que fazer. Mari, eu queria que você ajudasse a fazer meu currículo. Então, assim, mas foi uma coisa muito orgânica no início, né? E aí, em 2016, eu abri meu CNPJ e comecei a me especializar na área de recrutamento de pessoas. Então, eu fui recrutando algumas pessoas, cuidava de uma equipe, né, de vendas, e aí essa equipe de vendas, enfim, foi mais de 70 pessoas em 6 estados diferentes, e eu era responsável por recrutar, treinar e desenvolver essas pessoas. Eu queria fazer umas perguntinhas sobre isso aí. Tá, e aí foi assim durante 5 anos, e aí depois eu encerrei essa consultoria, eu era consultora na época, e aí eu fui atuar como headhunter e aí comecei a fazer o que eu faço até hoje. Quais são as habilidades que um jovem, uma pessoa deve ter para entrar numa empresa, Ingressar no mercado de trabalho. iniciar? Primeira coisa, comunicação. Né? As pessoas hoje não sabem se comunicar, seja comunicação verbal ou comunicação não verbal. Então, por exemplo, uma das principais perguntas que os recrutadores no mundo inteiro fazem para todos os candidatos é: me conte um pouco sobre você. E quase que 100% das pessoas têm muita dificuldade de falar delas mesmas. Então, a primeira coisa é desenvolver essa habilidade de comunicação. Assim, eu já peguei currículos excelentes, com excelentes faculdades, com excelentes trajetórias profissionais, mas na hora de ter o tete-a-tete com o recrutador, a pessoa não sabe falar. Né? Não se expressa bem. Não se expressa bem, tem vícios de linguagem, né? Sabe, Aí. né? Aí, e aí, né? Então, assim, comunicação, acho que é a principal habilidade, assim, você conseguir cultivar as pessoas através da comunicação verbal e não verbal. Segundo, disciplina, né? Então, acho que disciplina, ela é pra tudo na nossa vida, desde que a gente toma a decisão de fazer uma dieta e ir pra academia, né? Até a gente ter um horário para estudar todos os dias. Né? Então, Marina, eu fiz 2 faculdades. Tenho vontade de fazer outra? Não tenho, cansei, gente. É muito exaustivo. Mas eu sempre faço cursos. Então, a semana passada mesmo, eu comprei mais 3 cursos para poder fazer. Então, diariamente, eu pego ali 30, 40 minutos do meu dia para estudar. Então, eu acho que essa aprendizagem contínua é uma competência que muitas empresas valorizam hoje. Porque não é que naquela época, basicamente, você só se aperfeiçoava através da faculdade, né? E hoje não. Então, por exemplo, o meu esposo, ele é desenvolvedor, ele tá na área de TI há mais de 12 anos. E ele fez a faculdade, não serviu pra nada, mas todos os outros cursos que ele fez, meu Deus, assim, foram incríveis. Então, existem muitas formas de você se desenvolver. Então, a primeira, a comunicação, a segunda é a disciplina, para que você possa sempre se manter atualizado, né? Sempre manter a tua rotina atualizada e forte. E a terceira é a fome. Fome de crescer. A ganância. Não é a ganância, é a ambição. Ambição. Isso. Então, eu vejo muitas pessoas que falam que querem, mas quando elas são colocadas à prova, o comportamento delas é diferente daquilo que a boca fala. Então, eu vou dar um exemplo. Semana passada, eu fiz um processo seletivo com aproximadamente umas 5 ou 6 mulheres, né, na faixa de 18 a 22 anos, então extremamente novas. E uma das etapas desse processo seletivo era a validação do teste Excel. E 5 dessas candidatas não me responderam dentro do prazo, não me falaram nada e simplesmente sumiram. Então, assim, e uma delas passou e foi aprovada, mas o que eu quero mostrar com isso? Que, sim, hoje em dia as pessoas elas falam que elas querem, mas o comportamento delas é totalmente diferente. Então, imagina que louco, eu, recrutadora, que tenho que correr atrás da pessoa que me mandou o currículo, que me pediu a vaga, que falou que precisa trabalhar, e a pessoa simplesmente some. E isso acontece com muita frequência. Inclusive, eu postei isso no meu stories do Instagram e teve vários colegas de RH que falaram: Mari, isso acontece comigo. As pessoas são comprometidas, as pessoas são irresponsáveis, são mal educadas. Então, ter esse discernimento também, porque quando você faz um processo seletivo, por exemplo, eu sou headhunter, então eu atendo várias empresas.
a partir do momento que uma pessoa tem uma postura como essa, quais as chances que ela tem comigo de ser indicada para uma outra vaga? Zero. Então a gente tem que ter inteligência, sabe? Estratégia. Então buscar emprego é estratégia. Não é achismo, não é balela, é estratégia. Então, quando você tem um bom material, você tem um mentor, né, um recurso, quando você se posiciona da maneira correta, você consegue emprego. Não tem como. Sim. A questão da comunicação, e da disciplina. A disciplina você sempre falou que foi bem organizada. Mas comunicação, você sempre foi alguma pessoa muito comunicativa? Ou você foi melhorando com o tempo? Você era tímida no colégio? Eu era muito fechada. No colégio, eu sempre fui aquela pessoa que sentava na frente, que fazia tudo, que tirava notas boas e tal. E então eu tinha uma dificuldade muito grande de comunicação, né? Então falar em público, por exemplo, meu Deus, era a morte, né? Que é o maior medo do mundo, O que você fez pra... Nossa, eu quero esse segredo aí. Na verdade, os dois principais medos do mundo o primeiro é falar em público, o segundo é de morrer, né? Então as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Então, pra mim era extremamente difícil, mas o que eu falo é que quando a gente começa a trabalhar, a gente consegue desenvolver muitas habilidades, não só técnicas, mas comportamentais também. Então eu era muito tímida, eu era fechada, só que eu sempre fui muito esforçada. Então os meus gestores, apesar de eu não ter essa competência da comunicação tão bem desenvolvida, sempre fiz boas entregas. Então os meus gestores notavam isso. E aí o que aconteceu? Eu comecei a me desenvolver, comecei a ler, fui começar a ler livros, fui começar a entender o que eu poderia melhorar e fui me colocar em situações que eu precisava falar. Então, quando eu comecei a empreender, por exemplo, eu às vezes dava treinamento, sei lá, para 100, 200, 300 pessoas. Então, quando você se coloca naquela situação, você vai precisar se desenvolver. Então, o esquema é ter coragem e botar pra fora. Coragem, se colocar na situação de risco. Sim. Coragem e sair total da zona de conforto. Esse Exato. negócio de que todo mundo fala que é zona de conforto, é a zona de conforto mesmo. Então, você só vai crescer, você só vai para o próximo nível se você sair dessa zona de conforto. Sim. Então, eu fiz isso. Eu fui começar a falar com mais pessoas, a me relacionar. E fui ler livro, porque os livros, eles me ajudaram, assim, muito. A ter recursos, palavras. A ter palavras em várias áreas da minha vida, não só na comunicação. Então, essa questão do empreendedorismo, de ter inteligência financeira, inteligência emocional, né? Porque é muito difícil quando você sai da escola, você tem 17, 18 anos ali, e você tem que tomar uma decisão para o que você vai fazer pro resto da sua vida. Caramba, é até injusto isso. É injusto demais. Né? Então, você precisa realmente trabalhar a sua mentalidade para lidar com os desafios da vida. A questão da educação financeira. Eu sinto que as escolas é muito falha nesse quesito, tipo, eles não passam tanto conteúdo relacionado. É só ficar no vestibular. Eles não te preparam pra vida. Nada. E a faculdade também não. Pagar de renda não ensina nada. Não tem nada, absolutamente nada. Não, eu sempre falei isso para as pessoas que eu treinava, né? A gente não aprende duas coisas, na verdade, nem na escola e nem na faculdade. A gente não aprende a vender e a gente não aprende a cuidar do nosso dinheiro. Então você pode fazer qualquer faculdade, você pode fazer qualquer coisa, você não vai aprender isso. Você só vai aprender isso com cursos específicos e colocando em situações para. Então, por exemplo, vender. Tem muita gente que tem pavor de vender, né? E a gente se vende o tempo todo, nós somos vendedores natos. Quando a gente vai fazer uma entrevista, a gente precisa se vender. Quando você quer conquistar uma pessoa, você precisa se vender, né? Então, nós somos vendedores natos. Só que quando a gente fala de vendas, muitas pessoas têm, assim, pavor. Elas acham que elas estão incomodando, que ela vai ser o chatonildo, que não sei o que, não sei o que. E a segunda é gestão financeira. Então a gente não aprende isso na escola, infelizmente, porque eu acho que se as escolas focassem realmente em desenvolver essa competência nos jovens, a gente teria muito mais adultos responsáveis e muito menos adultos inadimplentes. Uma sociedade melhor ainda. Uma sociedade melhor. Então a gente conseguiria otimizar mais. Então, alguns livros que me ajudaram muito, né? Com certeza, que eu já li acho que umas 5 vezes, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Então eu recomendo, assim, pra todo mundo. E eu acho que se os brasileiros lessem mais, com certeza, né? A gente não ia ter tantas empresas de crédito.
Quem Pensa Enriquece, né, do Napoleão Hill também, que é incrível. O Segredo da Mente Milionária, já li 4, 5 vezes e eu recomendo para todo mundo. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas mudou muito comigo essa parte de comunicação. Então, ele é excelente porque assim, ele te dá vários passos de como que você pode fazer para convencer as pessoas daquilo que você quer, sem que seja aquele chato, né? Sim. Então, você influenciar mesmo, você melhorar o seu poder de influência. E o último que eu vou deixar aqui pra vocês, assim, que eu acho que é... Anota. Que eu acho que é, assim... Meu Deus, eu acho que todo mundo deveria ler, e até brigo assim, com meus pais, porque eles poderiam super ler. É Mais Esperto que o Diabo. Então, esse livro, assim... O nome do livro? Mais Esperto que o Diabo. Podem ler, que vocês vão gostar. E ele fala sobre... É uma entrevista, né, que o autor simula ali com o diabo, que ele fala o seguinte, que nós somos alienados muitas vezes, né, para fazer aquilo, seguir carreiras que não gostamos, comer as comidas desnecessárias que a gente sabe que faz mal pra gente, ter contato com pessoas que não vão levar você a lugar nenhum. Então, gente, esses 5 livros, assim, se vocês lerem, eu tenho certeza absoluta que vocês vão, assim, ser outras pessoas com mente muito mais fortes e preparadas, seja para seguir uma carreira CLT ou seja para seguir uma carreira de empreendedorismo, porque eu sinto que o mercado ele falta entre empreendedores. Então, você pode trabalhar dentro de uma empresa e ser um empreendedor, um intraempreendedor, né? Porque vai bater carimbo para tirar cópia, para tirar xerox, como a gente fala. Tem um monte de gente, qualquer pessoa sabe fazer isso, qualquer pessoa sabe lá imprimir o papel na impressora. Mas o que você vai fazer com isso é diferente, né? Que a gente chama, quem são os intraempreendedores da sua empresa? Está sempre desenvolvendo a si mesmo, que a senhora falou. Pensar fora da caixa, gente. Exato. Pensar fora da caixa. É diferente. Porque separar, se fica pra trás E hoje o mundo é muito rápido, uma né? Quando eu constante comecei, mudança. a gente não tinha essa facilidade de internet. A internet ajuda muito. Hoje eu falo, só não estuda quem não quer. Exato. Porque, pô, no YouTube tem tanta coisa, sabe? Tem muito conteúdo bom, tem muito conteúdo gratuito, tem vários influencers bons no Instagram que dá pra você aprender, que dá pra você desenvolver. Então, você só não estuda realmente hoje quem não quer. Além de que é barato, né? Alguns cursos na internet. Tem. Muito mais barato você sair pagando faculdade. 30, 40, 50 então, reais, você faz um curso bom. Tem curso que agrega muito mais que faculdade, né? Você falou do seu esposo, que fez faculdade, mas que ele aprendeu muito mais com cursos fora. Muito mais, então, muito mais. Eu tenho um amigo da área que ele fala isso pra mim direto, não compensa você fazer tanto faculdade de programação. E você recomendaria fazer faculdade? Quando sai, não sei o que vou fazer uma faculdade. Eu recomendo porque, assim, por mais que eu particularmente não acho que isso vai ser determinante para o seu sucesso de carreira, infelizmente o mercado ainda ele é um pouco conservador, né? Então é bom você ter, mas escolha uma faculdade que esteja alinhado com aquilo que você deseja, né? Então, por exemplo, por que muitas pessoas fazem a faculdade de administração? Porque ela é uma faculdade generalista, você consegue atuar em várias frentes, então eu acho que é um caminho, mas vai ser determinante para você ganhar muito? Não vai. Entendeu? Mas eu acho que para efeito de gabarito, de networking, de currículo, eu acho que é válido. Agrega muito. Você Agrega muito. Pessoas também. Isso, gente. Falando em currículo, deve fazer um bom currículo para entrar para as empresas, emprego? Como que é? Bom, primeira coisa, hoje a forma de recrutamento e seleção mudou muito, né? Então, antigamente, a gente, por exemplo, quando eu procurava emprego, eu imprimia um monte de currículo e ia na rua andar para entregar nas agências de emprego. Hoje, a Fabris postou isso, né, no site deles, 4 a cada 10 empresas atualmente hoje no Brasil, a partir de 2024, eles querem implementar inteligência artificial nos seus processos de recrutamento e seleção. Então, mais do que você ter um currículo bom, é você ter um currículo que seja adequado a esse novo algoritmo, né? Porque, por exemplo, às vezes eu abro uma vaga lá, eu ou os recrutadores no geral, abre uma vaga e às vezes recebe 200 currículos, por exemplo. Então, a leitura dessa primeira etapa de recrutamento, que é a etapa de triagem, que a gente chama, vai ser feita pela IA, não vai ser feita por um humano. Então, mais importante do que você ter um currículo bom, é você ter um currículo que tenha as palavras-chave que aquele robô queira ver no seu material. Então, como mentora de carreira, os meus mentorados, eles sempre têm essa dificuldade. Mari, como que eu faço para passar
pelo recrutamento de um robô. O que eu coloco no meu currículo? Quais são as palavras-chave? Quais são as estruturas? Porque às vezes eu mando currículo para 15, 10, 20, 30 empresas e nunca sou chamado para nenhuma entrevista. Por quê? O processo seletivo, o processo da etapa de triagem é o processo que mais reprova os candidatos hoje no Brasil. Então, e a triagem, o recrutador ele tem ali uma média de 6 segundos para avaliar o seu currículo. Então, ou você faz o material e coloca as palavras-chave que são interessantes para ele, tanto para o recrutador humano quanto para a inteligência artificial, ou você está eliminado. Porque você pensa, você está concorrendo com 199 pessoas, 299 pessoas, 399 pessoas. Então, você tem que ter um bom material que vá passar por ali e que tenha ali pelo menos 80% de aderência aos requisitos da vaga. Então, em termos de currículo, dados pessoais, né? Um objetivo profissional, qual área que você quer atuar. Vocês que estão começando no mercado de trabalho ainda não vão ter um resumo, mas para quem já tem experiência é importante ter um resumo profissional. As suas experiências, para quem nunca trabalhou, eu sempre indico, né, projetos, por exemplo, projetos como esses são super bem-vindos em currículo. Projetos voluntários. Eu sou voluntária, já fui voluntária em um monte de coisa. Em ONG, essas coisas assim? Ajuda muito. Ajuda muito. Eu tenho um amigo meu que ele... É muito legal. Lá no campo de experiência você pode colocar quais os projetos que você já atuou, inclusive aqui no colégio, projetos voluntários. Então tem gente, por exemplo, que fala, Mário, eu nunca trabalhei CLT. Eu trabalhava, tipo assim, em buffet fazendo bico, eu trabalhava no comércio da minha família, eu trabalhava na vendinha da minha avó, na vendinha da minha tia. Tudo bem, mesmo que não seja CLT, isso é uma experiência. Então, super vale colocar no currículo. Experiência agrega muito. Agrega A questão muito. da inteligência artificial, você usa já no seu trabalho? Uso. Usa muito? Você sente que ela vai substituir algumas áreas? Tipo, como programador, Talvez por sim, exemplo? talvez sim, mas assim, por trás de toda ferramenta tem um usuário. Né? Então, algumas eu acredito que de fato vão ser substituídas. A minha, eu acho que não, porque a gente precisa de alguém de fato, né, para entrevistar, para tentar entender. A gente avalia a parte comportamental, então tem que ter uma pessoa, mas eu acho que alguma sim, com certeza. Então, Sim. você recomendaria as pessoas irem mais pro lado tecnológico, sair da parte, tipo assim, Em termos de demanda de mercado? Olha, até 2025 a previsão, né, falando da área de tecnologia, até 2025 a previsão é que falte 1 milhão de profissionais no mundo que trabalham com tecnologia. Então a gente vai ter muita vaga e pouca mão de obra. Então, para todas as pessoas que querem ingressar na área de tecnologia, eu recomendo. Uma boa, né? Principalmente áreas voltadas para segurança da informação, segurança de dados, porque ao mesmo tempo que a tecnologia vem para nos ajudar, nós também nossos dados ficam cada vez mais vulneráveis, né? Então, essa área de segurança de dados, enfim, tecnologia no geral, eu super recomendo. Meu esposo também. Todo mundo que pergunta pra ele, fala, olha, que área que você acha que eu devo seguir? Faz tecnologia. Vai fazer tecnologia, qualquer coisa relacionada a isso. O mundo agora tá girando sobre isso. O mundo tá girando sobre isso, é algo irreversível, né? Então, isso tá cada vez mais presente na nossa vida. Então, eu recomendo sim. A questão da tecnologia também, você vai precisar de um trabalho muito mais qualificado do que, por exemplo, você administrar uma máquina de tecido. As pessoas precisam buscar conhecimento, que nem você falou. Sim. Seja com cursos, seja com videoaula, tem conteúdo de graça no YouTube. Você não precisa ficar se prendendo a uma faculdade. E hoje existem muitos bootcamps, né, que várias empresas fazem para estimular o jovem a ingressar na área de tecnologia em empresas mais maduras, empresas mais humanizadas, grandes empresas. Também tem programas voltados para profissionais 40 a mais, que são 40 anos a mais. Porque o que está acontecendo hoje no mercado? Atualmente, é a primeira vez na história que a gente tem 4 gerações trabalhando dentro de uma mesma empresa. Então eu tenho o jovem aprendiz ali de 16, 17 anos, e eu tenho lá o gestor que está há 30 anos na empresa, que tem 60 anos de idade. Então eu tenho o cara de 60, o cara de 30, o cara de 20 e o cara de 18. Então é muito importante que as empresas também não esqueçam dessa geração que abriu o caminho. Então é legal investir nessa juventude que está entrando no mercado, mas não tornar, né, pessoas com 40 anos a mais obsoletas. Né? Então é muito importante que as empresas continuem investindo em programas. Inclusive eu conheço empresas que
desenvolvem programas e incentivos da área de tecnologia para ensinar, por exemplo, pessoas de 40 anos a mais a programar. Então, a pessoa trabalhou muito tempo numa mesma carreira, agora eu quero voltar para o mercado de trabalho na área de tecnologia. Aí essas empresas investem só em profissionais mais velhos, mais maduros, para trazer eles para a área de tecnologia. Mas será que não é uma boa mesmo uma empresa? Okay. Investir nessas pessoas que têm uma idade um pouco mais avançada? Elas não têm tanta facilidade com a questão da tecnologia, acaba gerando muito gasto para a empresa também. Sim. É desafiador, porque realmente eles não têm a mesma facilidade que a gente tem, né? Eu sou de uma geração, vocês são de outra, então eu nasci praticamente junto com a internet, vocês nasceram na internet, então é desafiador sim, mas cada vez mais a gente tem falado, né, sobre diversidade, equidade e inclusão, e diversidade, equidade e inclusão também contempla o etarismo, né? Que é justamente essa falta de tratativa com pessoas que têm 40 anos a mais. Então, as empresas precisam investir para trazer esse pessoal de novo para o mercado, porque a pessoa candidata, ela está olhando isso também. Então, na época dos nossos pais, havia os processos seletivos e somente a empresa que avaliava o candidato. Hoje não é mais assim. Hoje, o candidato avalia a empresa e a empresa avalia o candidato. Então, dentro do meu programa de mentoria, por exemplo, uma das coisas que a gente faz, que eu faço com os meus mentorados que tipo de empresa que você quer trabalhar? Eu quero focar todos os meus esforços em multinacional. Tá bom, então a gente vai traçar essa estratégia aqui. Eu quero trabalhar somente em empresas startups. Então a gente vai traçar essa estratégia. Por quê? Porque é muito importante que a pessoa tenha clareza de que tipo de empresa ela também vai performar dentro daquele desejo dela, dentro do perfil comportamental dela. E tem pessoas que não querem trabalhar em empresas preconceituosas, como as empresas que praticam o etarismo, que excluem pessoas mais velhas. Né? Então, é muito importante ter essa clareza também, se a empresa que você quer está alinhada aos seus valores e princípios. Uma vez eu fiz um processo seletivo para uma fonoaudióloga para trabalhar dentro de uma grande empresa na área de segurança do trabalho. E aí eu conversei com a pessoa, passei toda a vaga, e ela falou assim, a primeira coisa que a pessoa me perguntou, Mari, essa empresa, ela é um frigorífico? Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu sou vegana, eu não trabalho em empresas assim. Então isso é um valor. Por isso que eu falei que os desejos, né, as necessidades da pessoa que é candidata hoje, ela mudou muito. Não é só você empurrar o salário dela goela abaixo e ela vai estar contente e feliz todos os dias. É muito mais que isso. Então tem pessoas que não trabalham em empresas nesse segmento. Por quê? Porque ela é vegana. Adianta eu falar pra ela que ela vai ganhar R$1 milhão? Não, porque ela não vai trabalhar bem. Porque faz parte do valor dela, valor de vida. Isso é inegociável. E a qualidade de vida também. Isso é inegociável. Então eu conheço pessoas que jamais trabalhariam no segmento bancário. Porque a gente sabe que o segmento bancário é um segmento hardcore, assim. É muita meta, é muita pressão, é workaholic. Então tem pessoas que super performam nesse segmento. E tem pessoas que já não gostariam de trabalhar. Sim. Tem a questão também da... Como é que funciona o seu curso aí? Como é que funciona... Se a pessoa quiser te contratar... Como é que é o passo a passo? Como é que funciona a sua assessoria? Minha mentoria? Mentoria. Primeiro eu tenho um formulário de aplicação, porque hoje eu não trabalho com todo mundo, né? Então eu não atendo todos os profissionais. Então eu tenho um formulário de aplicação, onde a pessoa responde ali algumas perguntas para eu poder tentar entender o momento de carreira dela. E a partir disso, se ela passar ou não nesse formulário de aplicação, aí a gente marca uma reunião, eu faço uma apresentação, né, das minhas entregas e de qual serviço que mais se adequa ao momento de carreira dela. Você trabalha sozinha ou tem Trabalho sozinha. uma equipe? Sozinha? Sozinha. Você faz pessoalmente ou é online? Online. Tudo online, porque eu tenho É muito mais facilidade, né? Tanto pra mim quanto pros mentorados, né? Sim, a pessoa não precisa se deslocar pro lugar, você não precisa se deslocar. Sim. É questão de perder tempo no transporte. Muito mais fácil online, tudo online. E eu também já atendi uma pessoa do Chile, então Caramba. não fazia sentido. Era uma pessoa do Chile que ele queria vir pra São Paulo, pro Brasil, na verdade ele queria ir pra Santos, pro litoral, pra arrumar um emprego aqui. Então online super facilita, né? Você costuma ter muitos clientes fora? Não, esse é o primeiro cliente que eu atendi fora do Brasil, mas aqui no Brasil eu já atendi muita gente. Nos últimos 2 anos deu mais ou menos 80 pessoas. 80? Caramba, você tá há quanto tempo nessa área? 10 anos? Vai fazer... Não, 8 anos. A empresa fez agora em abril, 8 anos. Eu lembro que você comentou no começo que você fez a sua primeira palestra falando com 200 pessoas. Você tinha quantos anos nessa época? Foi em 2016, 17, mais ou menos.
Tinha uns 20... 20? Caramba. 20 anos? Não. Ai, gente, eu sou péssima de data. Faz as contas aí. Mas Tenho 33 agora. Você começou com 26. É, Empreender. 16 anos atrás. Não, 10. Não, gente, dá 16 anos atrás. 16 anos eu comecei. Com quantos anos? Eu tô com 33. 33, você começou com quantos? Empreender? 26. Com 26. 10 anos. Ah, tá freio. Caramba. Há bastante tempo nesse ramo aí. Faz bastante tempo. Calma aí. Que produção. Erro de produção. Na Go. Acho que tá certo. Aí. Tá. Bom, Sobre as empresas buscam pessoas mais jovens ou mais experientes. Como você disse aqui, tem várias empresas de todos os tipos possíveis que buscam, mas a maioria, além de massa, busca os jovens. Então, depende do cargo, né? Porque tem empresas que preferem pessoas já experientes. Um caminho que eu acho importante a gente falar é programas de estágio e trainee. Então, para vocês que estão começando no mercado de trabalho, eu acho incrível vocês focarem também em programas de trainee e programas de estágio. Porque são programas que te permitem ter um acompanhamento mais próximo. Então, geralmente, os estagiários e trainees, eles têm um gestor, alguém específico da área de RH ou da área de especialidade, que ficam acompanhando o seu desenvolvimento. Então, você faz uma avaliação a cada 1 ano ou a cada 6 meses para você saber como está o seu desempenho. E, geralmente, as empresas grandes que têm programas bem estruturados, elas remuneram muito bem. Então, o ano passado, eu implementei um programa de trainee numa transportadora de Santa Catarina, uma empresa de 6 mil colaboradores. E a gente implementou o primeiro programa da companhia. A gente fechou 10 vagas dentro do programa. E era uma remuneração muito boa, então, e pacote de benefícios, etc. Então, talvez seja um caminho bem interessante para vocês que estão começando no mercado de trabalho. Mas, no geral, não tem como falar se querem mais maduras ou jovens, porque depende muito do escopo da vaga. O cargo. Depende do cargo, das atribuições, das responsabilidades, do porte da empresa, do segmento. Então, tem segmentos que pagam mais, tem segmentos que pagam menos. Então, tudo isso tem que avaliar. e é que nem você falou, antigamente as pessoas tinham aquela vontade de entrar na empresa, elas não podiam escolher, elas tinham que entrar ali, que ali aceitar, ela era o gado. Hoje em dia não, hoje em dia você tem diversas empresas. Ela fala aqui, a pessoa vegana não aceitaria entrar na empresa. Exatamente, assim como tem pessoas que, se for para trabalhar, por exemplo, se for para bater ponto das 8 às 18, a pessoa não quer, ela quer trabalhar numa empresa que tem horários flexíveis, que ela possa entrar, tipo, das 8 da manhã às 10 e sair das 6 às 8 da noite. Então ela quer fazer os horários dela, entendeu? Por isso que é muito importante avaliar cada caso. Isso também, de cargo de horário, tem que fazer 40 horas na semana. Aí você trabalha umas 5 em um dia, aí trabalha 8 na terça, aí umas 4. Tem empresas que têm horário flexível, eu acho isso muito bom e é um grande diferencial competitivo pensando em termos de atração e seleção, né? Porque pensa assim, você tem uma empresa, você está concorrendo com todas as outras empresas que existem no Brasil. Qual que é o seu diferencial para reter aquela pessoa? Quem garante que não vai chegar uma headhunter e vai tirar o funcionário de você? Vai tirar ele de lá, sim. Então você tem que ter ali realmente um pacote de benefícios atrativo. Salário não é um requisito principal que as pessoas estão avaliando hoje. Então as pessoas avaliam muito mais os benefícios, o ambiente de trabalho, o estilo de gestão, a cultura da empresa, se tem essa flexibilidade, se tem essa preocupação com o meio ambiente, se tem essa preocupação com qualidade de vida, né? Então, você é uma empresa que preza hoje por cuidar dos seus funcionários, então por isso que hoje tem alguns benefícios que as empresas implementaram pós-pandemia, como, por exemplo, auxílio psicólogo, né? Então, paga psicólogo para poder ajudar os seus colaboradores, paga academia. Antigamente não tinha os benefícios de academia. Né? Hoje, o Gympass, hoje existem muitas. Por quê? Para estimular os colaboradores a cuidar da sua saúde física. Né? E há 10, 15 anos atrás ninguém falava disso, né? Então, essa questão da pandemia, acho que ela antecipou o que a gente viveria daqui 10 anos, ela antecipou para 5. Né? Então, essa questão da saúde emocional, do burnout, depressão, ansiedade, né? Crise do pânico. Então, a pandemia ela trouxe isso muito para dentro das nossas casas e, consequentemente, para dentro das nossas empresas, né? Para dentro do nosso trabalho. E as empresas enxergaram isso e precisaram adaptar essa nova necessidade, esse novo cuidado que elas precisariam ter com os seus colaboradores. O mundo mudou, né? O mundo totalmente.
As necessidades E quem não se mudaram, adaptar as vai ficar pra urgências trás. mudaram, exatamente. E as empresas que não se adaptarem também vão ficar para trás. Exato. Elas não vão conseguir reter os talentos, elas não vão conseguir desenvolver as pessoas, elas não vão conseguir ser competitivas no quesito de marca empregadora, né? De você ter uma experiência para o colaborador. Então, não é só você cuidar da pessoa que entra, é da pessoa que está, né? Desde a sua jornada. Então, a partir do momento que você pisou na empresa até o momento de saída, qual foi a sua experiência de jornada de colaborador? Né? Então, isso também é algo que as empresas estão se preocupando bastante. E precisam, porque é uma necessidade de mercado. Agora aqui pra encerrar, né, a gente queria fazer tipo um bate-volta aqui, fazer umas perguntas rápidas, você responde Tá. rápido. Beleza. Vamos começar. Cor favorita? Preto. Preto? O nome da sua filha? Filho, 2. Quase. Bernardo e Matheus. Queria te pegar. Os dois estudam aqui. Série favorita? The Chosen. Deixa eu ver. Ah, cristã! Fui ontem assistir. É boa essa série, é Mara. boa. Filme favorito? Eu gosto de desenhos. Meu malvado favorito, Minions. Sério? The Série? Chosen. The Chosen. Comida? Putz, lasanha. Lasanha? Putz, por quê? Tem várias? Lasanha, churrasco, feijoada. O que der pra comer. Doce então. Brigadeiro. Brigadeiro é bom, hein? Muito. Passatempo favorito? Ficar com os meus filhos. Eu Ah, Uma gosto. ótima mãe. nossa. Tô pra Você pegou a cá. gente aqui. Você aqui deu bate-volta, né? É muito rápido. A gente não planejou, Tô não. acostumada. Pegar desprevenido, então. Hein? Lugar que você gosta de frequentar? Eu vou bastante pra igreja. E também sempre me coloco em eventos, né? Eventos, workshops pra conhecer gente nova. O que fazer no final de semana? O que fazer no final de semana? Eu acho que descansar um pouco. Essa é bom, né? Porque assim, eu trabalho muito, o trabalho é uma parte muito importante da minha vida, mas eu aprendi que descansar também é importante. Dormir ou comer? Dormir. Dormir. Sou mãe, né, gente? Uma pessoa Quando eu que- consigo dormir, Uma pessoa que te inspira? é Jesus. Jesus. Nossa, Boas respostas. Nossa, tá assado. Pensar. Mas é isso, hein? Muito obrigado a Fechou? todos que Aproveitando participaram aqui do pra nosso falar, podcast. pra vocês seguirem a gente nas redes sociais. Me siga também nas redes sociais, @, é? Marina Camargo RH em todas as redes. Como é que é? Todas. @, Marina Camargo RH. TikTok, Instagram, Twitter. Todas. Todas? Sim, todas iguais? Todas. Muito obrigado. Seguir a gente, muito obrigado. E olhar o site, que a gente vai deixar com o link aqui embaixo, aqui pra vocês na descrição. Tá cheio de novidades lá, cheio de conteúdo pra vocês assistirem. E é isso, né? Valeu, muito obrigado, Maria. Obrigada a vocês Muito pelo obrigado. convite, gente. Adorei. Eu trouxe bastante conhecimento, muito Que conteúdo bom. para os jovens. Contente. Que vai abrir a mente de muita gente. A minha mente abriu muito. Não sabia muitas coisas que aconteciam, que mudou. Muito obrigado, viu? Somos E é um isso. projeto pequeno, mas queremos agregar na vida de vocês. Trouxemos aqui uma grande pessoa para falar sobre o mercado de trabalho. Muito obrigado.